Maria, pedir para a Valéria passar para o pessoal aí, porque eu acho que eu coloquei uma senha errada. Ah, agora eu estou direto sem login, já vi aqui. Oi, Maria, tudo bem? Ah, agora acho que entrou todo mundo. Agora Oi, tudo bem, e você? Passa para o pessoal aí, por favor, que eu tive que trocar o login de acesso, porque gerou um código aqui para mim, aí acabou eu tendo que entrar todo mundo com bloqueio. Mas, pelo amor de Deus... Você mandou para Valéria esse link? Mandei. Ah, tá, porque ela já mandou lá no grupo. Ah, então ótimo. É só para poder saber. Silas entrou, então tá certo. Então tá entrando agora sem acesso. Fica mais fácil, né? Bom, tá entrando, Edilane, agora tá entrando normal. Isso aí. Bom, vou abrir minhas planilhas aqui, minha planilha de controle, enquanto isso acontece, para a gente poder estar conversando. Que aí fica mais fácil. Caramba. Boa noite, gente. Quem está aí já presente. A gente já vai começando a conversar já. E vamos entrando o pessoal, porque tivemos um probleminha. Eu fiz o cadastro do login de senha, e agora que eu verifiquei que a gente estava tendo... Não entrou com o meu ID mesmo de Zoom, aí estava entrando, pedindo, tinha que autorizar todo mundo. Eu falei, não vou ficar fazendo isso não, porque... Senão, eu vou virar concierge de porta, né? De porta de sala virtual. Aí eu troquei, aí acertei aqui para poder regularizar. Acho que agora está todo mundo entrando normal. Giovana, Edilane, Silas, Maria, Carol, está todo mundo chegando. Vamos nós. 15 do gel. Muito bem. Vamos abrir aqui também. Para quem estiver presente, a gente pode estar conversando. Bom, gente, olha só. Só para poder seguir, eu vou continuar com o material da aula da aula da semana passada, tá? Que a gente estava conversando. Então, vamos variar um pouquinho. Já falou um pouquinho sobre a figura do retorno. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a figura do desvio padrão, tá? Basicamente, quem está aí já está online. Vamos ver quem já chegou mais. Teve mais gente que conseguiu chegar. Já que Valéria, que eu passei o link e ainda não entrou, né? Eu vou tirar o óculos, que ficou horrível a gente ficar... Muito bem. Agora acho que está entrando. Bom, gente, então, boa noite oficialmente. Todo mundo já sabe o esquema, né, dessa aula. Se por um acaso nós cairmos após os 40 minutos, o esquema de acesso é exatamente o mesmo. Não mudou em nada, a gente continua mantendo essa linha. Eu acho que assim, com isso, a gente não tem tanto problema. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui do que a gente já começou na semana passada, para a gente poder estar mantendo o nosso raciocínio, e depois eu vou compartilhar minha planilha de Excel também. Bom, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a figura do retorno, né? Expliquei para vocês. Eu disse que a gente entraria falando sobre a figura do desvio padrão hoje, né? Então, logicamente, só para a gente poder explicar para vocês, tá? O que é o desvio padrão, que é uma ferramenta que mede o risco de determinados ativos. É justamente a dispersão em relação aos retornos esperados que nós temos e justamente a distância entre um e outro, tá? Aqui vai ficar um pouquinho mais difícil para poder fazer esse desenho, mas basicamente é o seguinte: todo investimento, como a gente fez no exercício anterior que eu trouxe aqui para vocês, olha, vou destacar aqui, vocês viram que tem um retorno esperado aí, na verdade, né, uma média dentro do retorno esperado dentro dos ativos. Coincidentemente, o que a gente falou sobre os retornos estão aqui estabelecidos, na verdade, dentro do retorno mais provável. Essa média, esse retorno esperado, essa média desse retorno, na verdade, isso aqui é uma média ponderada, tá? É diferente do que a gente faz em média aritmética simples. Mas vocês já viram isso em matemática, então eu não preciso explicar o que é uma média ponderada. Mas isso aí é uma média ponderada que existe e, na verdade, nada mais é. A média ponderada nada mais é do que o somatório dos elementos que estão dispostos, ou seja, as probabilidades, a expectativa versus as probabilidades, e o somatório delas que se somam e que se chegam ao retorno esperado médio, tá? Esse Rzinho, tracinho aqui pequenininho, é justamente o que a gente vai estar avaliando para poder entender a dispersão, que seria o desvio padrão, tá? Então, vocês já viram essa figura em métodos quantitativos, quando vocês estudaram aí no quinto período,
Só que vocês não tinham visto essa figura do desvio padrão de uma maneira aplicada. Então, talvez essa ferramenta não ficasse muito clara para vocês, tá? Mas o que basicamente ele vai dizer para a gente quando a gente fala dessa figura do desvio padrão, tá? Quando a gente tem os retornos esperados, a gente tem uma expectativa, logicamente, de receber isso aí. Isso aí, quando a gente fala do retorno, beleza, a gente já entendeu que o retorno que a gente espera receber em função de um tempo que a gente deixa de ter algum ganho ou fazer algum outro investimento qualquer com esse recurso, a expectativa de receber algo. Até aqui o retorno para todo mundo ficou claro, né, gente? Não teve nenhum mistério, né? Mas o que eu preciso saber é o seguinte: eu tenho 2, 3, 10 ativos. E essa escolha minha pelo meu ativo, eu preciso saber qual é o mais arriscado, tá? Em relação à média dos retornos, tá? Então, para eu poder entender esse nível de risco, eu estabeleço a figura do desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão nada mais é do que justamente a dispersão, a distância entre os pontos com relação à média. Então, se a gente tem uma média 7 e o meu desvio padrão der 3 ou 1 em um ativo e outro, eu vou verificar quem é o mais arriscado ou menos arriscado. Basicamente, a relação é muito simples. Quanto mais próximo da nossa média, maior é o risco, tá? E quanto mais distante, menor é o risco. Basicamente, esse é o raciocínio que a gente faz quando a gente aplica o desvio padrão, tá? Existem 2 formatos para a gente poder utilizar o desvio padrão. O primeiro formato que a gente vai utilizar é essa formulazinha que eu vou desenhar aqui, fazer um destaque para vocês poderem estar vendo, e eu vou até falar um pouquinho dele mais tranquilamente. É esse aqui, ó. Tá? Onde a gente vê, na verdade, o seguinte: a gente apura os retornos, a gente tem o retorno, a figura do retorno, ó, de um ativo, a média dos retornos, ou retorno esperado, e a probabilidade de ocorrência deles. Só que nós temos que fazer uma coisa chamada um somatório. Então, na verdade, o desvio padrão, na verdade, é o somatório desses elementos, logicamente, da onde a gente vai extrair a raiz quadrada, e desde que utilize-se pensando, entendendo o seguinte: se houver uma probabilidade, então existe uma probabilidade descrita dentro da nossa atividade de ocorrência, como no caso dos cenários, beleza, aí eu vou utilizar essa fórmula. Professor, e se não tiver a probabilidade de ocorrência? Se já tiver acontecido esses retornos ou tiver como apurar esses retornos? Você vai utilizar... Nossa, entrou direto? Oi? Entrou, a ideia era essa, né? Entrar direto. É porque estava errado o login anterior, tá, Kézia? Aí o que acontece? Se não houver a figura da probabilidade, nós vamos utilizar um outro raciocínio para desenvolver o trabalho. Mas agora, nesse momento, a gente vai se ater a essa informação. Vamos lá. Eu vou limpar aqui os desenhos, vou limpar os meus desenhozinhos bonitinhos e vou entrar e fazer a seguinte pergunta. Eu vou desmutar todo mundo, tá? E vou perguntar, até aqui, todo mundo entendeu o que seria a figura do desvio padrão? É melhor alguém perguntar que fica mais fácil. Maria, beleza? Valéria, Jax, Silas, Carol, tô vendo Tati, Kézia, Kathleen, Carol, muito bem. Tentando fazer, eu vou ver direitinho. O exercício basicamente não é difícil, tá? O que a gente vai entender é o seguinte, que vocês precisam entender é o seguinte: quanto maior a dispersão, vai ser maior o risco, tá? Isso. E aí vocês vão quanto mais próximo, menor o risco. Ou maior o risco, perdão. Vamos lá. Eu vou trazer uma formulazinha aqui para a gente poder só refrescar aí o nosso entendimento aí, tá? Existem 2 situações, tá? Eu prefiro que vocês façam
Essa fórmula você pode fazer ela corrida, tá? Pegar, abrir a equação e fazer a equação toda. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou trazer o exemplo aqui de cima no Excel. Vou compartilhar aqui, que eu ainda não compartilhei a tela. Vou fazer um novo compartilhamento. E aí, só para vocês poderem ver. Vocês podem fazer essa fórmula aqui de uma maneira corrida, tá? O que vocês vão encontrar, né? É o somatório da expectativa de retorno menos o retorno esperado, no caso, vezes a probabilidade. Então, qual é a fórmula que a gente tem aqui? Elevado ao quadrado, né? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar no Excel só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Os elementos que nós temos aqui, ó. Eu tenho no caso, vou utilizar a figura do retorno mais otimista aqui, tá? Eu tenho 0,10, que equivale ao meu retorno que eu tenho referente à minha atividade ali, do retorno dentro da minha atividade. Menos 0,07, ó, elevado ao quadrado. O meu acento circunflexo, quando a gente coloca no Excel, ele dá justamente a conotação de que você está elevando, fazendo uma potenciação. Então, a gente está elevando ao quadrado, ok? Se eu fizer isso aqui, eu já vou encontrar esse resultado aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, eu preciso encontrar um outro elemento, que é a minha probabilidade, multiplicá-la. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha equação, vou fechar essa minha equação e vou multiplicar pela probabilidade de ocorrência desse evento. Que, no caso aqui, a probabilidade de ocorrência de um cenário otimista, no caso do ativo X, seria algo em torno de 0,20. Tá? Então, ou 20%. Então, faz. Se vocês multiplicarem aqui, vai dar na mesma. Tá? Então, vamos só para a gente poder chegar nessa equação nossa aqui. Ó. Aqui embaixo até está escrito isso aqui no quadrinho, mas eu vou fazer primeiro só para a gente poder entender isso aqui. Tá bom? Vamos lá. E aí eu coloquei lá o meu 0,20. Ok? O que o Excel vai entender? Que automaticamente, quando eu fizer essa equação, ele vai fazer primeiro, ele vai eliminar a diferença do que está no primeiro parênteses, depois elevar a potência, depois multiplicar pelo último elemento que está fora de toda a fórmula. Ok? Vamos ver o que vai dar nisso aqui. 0,0018. Bom, como eu sei o que vai acontecer? Basta eu pegar esse elemento e multiplicar por 100. Então, na verdade, eu encontrei aqui, eu acho que ficou aqui número de menos aqui, na verdade, isso aqui. Vamos lá. Só para entender o que fez aqui. Ficou muita coisa aqui, deveria estar 1,8%. Não pode não. Vamos fazer com 10 menos 7 para ver o que vai dar. Agora deu certo. Vai ficar mais fácil, senão vai ficar muito alto. Bom, gente, vai ter que entrar o 10 e o 7 mesmo, para a gente poder multiplicar. Porque se a gente deixar com 0, alguma coisa, ele não multiplica, vocês já perceberam. Bom, o que vai acontecer? Ele me deu um retorno ou um desvio padrão dessa fórmula de 1,8%. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma fórmula no Excel. Se eu fizer exatamente essa mesma fórmula no quadrinho aqui, destrinchando como eu fiz aqui, olha, vocês vão ver exatamente o mesmo resultado. Eu peguei o retorno, que no caso era o cenário otimista em 10%, peguei a média do retorno, que está aqui em 7%, diminuí os dois. Olha só, peguei o parêntese, ó, aqui, ó, o retorno menos o RJ menos o R', coloquei aqui, encontrei ele aqui em 3. Depois, o que eu fiz? Eu elevei a potência. Eu fui eliminando a fórmula com o mesmo raciocínio que eu fiz lá no Excel. Tá? E aqui eu encontrei a minha probabilidade. Tá? Quando eu fiz isso, automaticamente eu encontrei uma expectativa, um desvio padrão de 1,8%. Ok? Quando a gente encontra, no caso do segundo momento, a gente vai encontrar, logicamente, um desvio padrão igual a 0. Ou seja, 7 e 7 e 7 menos 7 vai dar 0. Então, o desvio padrão é 0. Toda vez que vocês virem que um retorno, uma expectativa de retorno provável, e ela é igual à média do retorno, que é esse Rzinho aqui, que vocês encontraram no exemplo anterior, que eu deixei aqui, ó.
vocês vão simplesmente entender que já é zero. Número elevado, então qualquer zero elevado ao quadrado vai ser zero mesmo. Não tem diferença nenhuma. Então, logicamente, 0 vezes 0,60 vai dar zero. Né? Então, isso aí a gente sabe. Bom, seguindo a outro raciocínio, o que vai acontecer? Se eu pegar esse mesmo raciocínio aqui e colocar no Excel, no caso do cenário pessimista, eu tenho, vou abrir 2 parênteses aqui, tá? Porque a gente já sabe, no caso do Excel, 4 menos 7, vou elevar a potência ao quadrado e vou diminuir pela expectativa que eu não lembro qual é que deu, 0,20, que é igualzinho. E eu colocar igual para poder chegar no resultado. Ui, tá meleca. 4 menos 7 é vezes. Por isso que encontrei 1,8. Tá? Bom, até aqui, gente, quando a gente chega, encontrei exatamente, olha, isso aqui é o que está, vou voltar aqui, ó, destacar isso aqui, tá? Isso que eu resolvi foi exatamente essa equação aqui. É o retorno esperado vezes a média dos retornos, menos a média dos retornos, elevado ao quadrado, vezes esse x aqui, tá? Quando não tiver o x tal como aqui, tiver fora, tá? Não tiver nada especificado, vocês sabem que é uma multiplicação, como o professor de matemática já ensinou a gente, vezes a probabilidade de ocorrência do evento. Então, eu resolvi essa parte aqui que está dentro da equação, tá? O que ainda falta eu fazer? Falta 2 coisas. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Aqui, essa média aí é no caso... Volta lá. Pode, vou voltar. Volta aqui, pode falar. Deixa aparecer. Apareceu. Apareceu? Essa média aí, que tem que colocar, que aí tá aqui, é R menos a média. Como que eu tiro essa média? É a média de 7 aí no caso? Vamos supor que fosse 7, 8, 7, aí soma tudo e divide por 3? Vamos voltar lá na aula da semana passada. Olha só. Quando eu tenho probabilidades, eu falei com vocês o seguinte, a gente tem 2 situações. Uma é uma situação onde a gente já sabe os retornos que acontecem, certo? Então, eu tenho como avaliar. No caso aqui, eu uso esse, quando eu encontro os retornos que eu já sei, essa é a fórmula que eu tenho que aplicar, que é aquela primeira lá da história da máquina que a gente fez do fliperama, ok? Uhum. Beleza. Quando eu tenho probabilidades, o que acontece? Eu tenho que entender o seguinte, qual a probabilidade de uma situação acontecer? Vamos pensar assim, sei lá, dentro de 3 cenários, tal como acontece aqui, que aí eu vou vir aqui embaixo, para a gente poder estar vendo, tá? Eu tenho 3 cenários que podem acontecer, dentro tanto de um ativo quanto de outro. E aí, o que ocorre? Eu tenho um cenário muito otimista, eu tenho um cenário provável e um cenário pessimista. Eu não sei exatamente o que pode acontecer. Vamos colocar isso numa realidade, por exemplo, hoje. Né? Vamos pensar de uma maneira ruim, mas vamos pensar agora nessa situação de pandemia, de repente, para poder elucidar, para ficar mais fácil. A gente tem uma perspectiva, logicamente, de voltar à atividade, a plena atividade econômica, a partir da segunda quinzena de junho, dando um exemplo. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem uma taxa de desemprego hoje estabelecida em torno na faixa de 10% a 11%. Tá? Isso no Brasil. Tá? A nível Brasil, a gente tem aí 11% da massa de trabalho potencialmente economicamente ativa desempregada. Certo? O que acontece? Isso é o cenário provável, é a realidade que a gente tem. Até aí tá claro? Sim. Beleza. Então, beleza. Aí o que acontece? Existem outras situações. Qual é a situação que pode acontecer além do que está dentro da realidade? Olha, eu tenho uma possibilidade de que eu vou ter um aumento dessa taxa de emprego. No caso, dessa taxa de desemprego. Então, nesse caso, seria um cenário pessimista, porque, na verdade, quando a gente fala de desemprego, eu não posso colocar 13% ante os 11% que eu já falei agora, como um cenário otimista. Não se aplica. Ele é pessimista. E um cenário mais otimista seria uma redução dessa taxa do que hoje a gente tem de estatística, que seria em torno de 11%. Então, nós temos 3
atividades. Vamos colocar aqui para um cenário muito otimista, a gente consiga chegar no nível de desemprego a 6%. Então, nós temos 3 números aí. 6, 11 e 13. Ok? Um cenário otimista para o desemprego, um cenário provável, o real, e o cenário mais pessimista. Essas 3 atividades. Qual é a probabilidade do cenário que hoje se estabelece dele se permanecer com esses números que nós estamos? Sei lá, eu vou aplicar e vou dizer, olha, gente, eu tenho 33%, eu tenho 35% de chances, ou melhor, vamos arredondar, né? Eu tenho 40% de chances de que esse cenário que hoje nós temos, ele se estabeleça. Então, ante o cenário real, que a taxa está em 11%, nós temos a probabilidade de se manter como um cenário, o cenário provável, ou real, em 40%. Qual é a outra situação que eu tenho? Eu tenho um cenário muito otimista, que seria, vamos dizer assim, qual é a probabilidade de um cenário muito otimista acontecer e essa redução do desemprego, ocorrer uma redução do desemprego? Me restou, vamos pensar o seguinte, dos 100 que eu teria em termos de probabilidade, né, de 100% de chance de uma coisa acontecer, 40 eu já dei a um cenário, que foi o cenário mais possível. Tá, restou-me 60. Então, que teoricamente eu teria que distribuir entre um cenário otimista e um cenário pessimista. Bom, esses 60% que me restam, estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma possibilidade de uma redução dessa possibilidade aí no caso, de uma melhoria, uma redução do desemprego em 10%. É um cenário, é uma probabilidade de 10% disso acontecer. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que o cenário pessimista tem 50% de chances de ocorrer. 10% do cenário otimista, 40% do cenário mais real, ou o mais provável, e os outros 50% dentro desse cenário. Se eu somar 10 mais 40 mais 50, eu vou ter 100% de probabilidade de todos os cenários que eu desenhei disso acontecer. Então, teoricamente, o que eu estou dizendo para o mercado é o seguinte, olha, gente, dentre as possibilidades que eu tenho, tá, os cenários que nós temos são esses. O que eu posso encontrar nessa perspectiva? Qual é a chance, qual é a média da expectativa, qual é a ponderação, qual é a média que a gente vai encontrar de taxa de desemprego nesse país? Vamos pegar esses números que eu falei para você aqui e vou transportar para a planilha. Eu disse para você que eu tenho uma possibilidade otimista, né? Vou colocar otimista, real e pessimista. Eu disse que eu tenho uma possibilidade de uma redução de chegar a 5% da taxa de desemprego, considerando 10% dessa possibilidade. No caso, o cenário que hoje se estabelece, que é 11% da taxa de desemprego, com uma possibilidade de acontecer em 40%, ou seja, essa se manter nessa mesma percentual. E uma outra aumento, a gente chegar no aumento disso, a chegar a esse 50%. Ok? Então, ou seja, se eu somar isso aqui tudo, nós temos aqui, vamos fazer uma coisinha que é o somatório, ó, para quem não está acostumado. 33%, que essa é a média? Não, aí não. Pois é, aí é que tá. É isso que eu queria saber, se é a média desses 3 juntos, entendeu? Você está usando o raciocínio da média aritmética. Você está somando, é como se estivesse somando e dividindo por 3. Eu achei que essa era a média que ia usar naquele lá. Não. É exatamente essa média que eu vou te passar aqui. É uma média ponderada. Tá? Então, qual é a média? Como é que você faz ponderação de média? Você pega esse valor, no caso, a taxa que você está expectativa, e multiplica por essa outra taxa. Entendeu? Vamos ao segundo exemplo. 11 vezes 40. E 13 vezes 50. Quando eu pego e quero encontrar qual é a média dessas taxas, vamos pensar assim, qual seria a minha média ponderada, ou seja, entre 3 cenários que se apresentam, qual é a média que eu vou encontrar dentro desses 3 números que se apresentam entre o limite máximo e o limite mínimo? Eu vou encontrar, aqui, ó, 11,4. 11,4. Mas por quê? Não entendi, então.
A média desses 3 eu não entendi, que deu 11,4. Porque, na verdade, isso aqui é um somatório dos 3 cenários que existem. Que a média ponderada, na verdade, ela é somatório de... Ah, tá, não. Aqui você só somou no final. Sim. Aqui, ó. Ah, tá. Não, eu achei que eu tinha tirado a média de 100. Não, tá bom, entendi. Você não faz. Nesse caso, o que vai acontecer, tanto para o cenário, no caso, para a gente poder encontrar o desvio padrão, o que a gente vai encontrar primeiro é fazer essa ponderação, tá? Então, primeiro eu tenho que tirar a média ponderada dos elementos que eu tenho. Eu não tenho como fazer uma média aritmética simples. Seu raciocínio que você está falando aí, você ia fazer exatamente isso. Você ia pegar o quê? Eu tenho 100% de probabilidade, vou dividir pelo número de elementos. Média aritmética simples. Vou pegar e vou dividir. Vai realmente dar 33%, 33,33%. Você está certo. Seu raciocínio está correto. Só que, nesse caso, eu não tenho como considerar essa distribuição. Até porque, o que acontece? A distribuição ela não é igual. Ela não é equivalente. Média aritmética, ela distribui os números igualitariamente. A ponderação já não faz isso. Tá? Então, quando você encontra a média ponderada, você encontra entre os limites máximos e mínimos qual você encontraria, que seria, vamos dizer assim, de expectativa que você teria. Então, vamos pensar assim, entre os cenários mais otimistas e o mais pessimista, eu vou ter uma perspectiva, ou a média, ou a perspectiva de realmente isso acontecer, gira em torno de 11,4%. Então, vamos pensar o seguinte, na pior das hipóteses, a gente segue na figura do desemprego mais ou menos com o mesmo percentual de ocorrência do que a gente já tem, está previsto. Entendeu? Sim. Isso ficou claro para todo mundo, gente? Vamos lá. Então, eu não estou vendo todo mundo aqui não, tá? Então, portanto, só para vocês poderem entender essa figura da média ponderada, tá? A média ponderada, gente, ela é utilizada em muitos elementos, tá? Então, assim, não é só nisso aqui não. Mas, nesse caso, especificamente, a gente tem que aplicar a média ponderada. Aí eu vou entrar naquela história que eu falei da aula passada. Olha aqui, ó. A gente chegou, justamente, encontrou a média ponderada de todos os retornos. A gente tinha todos esses números aqui do ativo X e tínhamos esses números do ativo Y. E aí nós chegamos ao que seria a média ponderada ou o retorno esperado, no caso aqui, nosso raciocínio, tá? Voltando à nossa análise, ao que seria o retorno esperado. Então, entre todos os cenários que nós temos, a média dos retornos entre os limites estabelecidos está em torno de 7%. Tá? Então, a gente encontra assim, tá? Multiplicando um pelo outro, tá? Para chegar nesse R' aqui, que compõe esse Rzinho aqui da fórmula. Só para lembrar, o R aqui está errado, tá? Não é igual, não é R, é o retorno do cenário, tá? Menos o retorno médio, elevado ao quadrado, tá? Ah, mas aí, professor, vai ter situação onde o meu retorno, a minha expectativa de retorno ou a minha projeção de retorno está em 5% e o meu retorno esperado, a média dentre os elementos que eu tenho na minha fórmula vai dar 15. Tá, 5 menos 10, ou melhor, 5 menos 15 vai dar 10. Vai dar menos 10, né? Na verdade, porque você não pode trocar a posição da fórmula. Ok, show de bola. Só que o que acontece com todo número negativo elevado ao quadrado? Ele se torna positivo. Né? Então, todo número positivo elevado ao quadrado, ele se torna positivo. Então, menos e menos dá mais. Né? Aquela historinha da matemática básica que a gente estudou lá atrás. Tá? Então, só para a gente poder não passar. Bom, e aí o que aconteceu? Ele chegou aqui, encontrou o nosso amigo aqui. Esse valor aqui de 1,90, ele já está apurado com a raiz quadrada. Muito bem. O que a gente fez? O que ele fez aqui? Somou aqui 3,6. E aí ele vai extrair a nossa raiz quadrada. Deixa eu subir aqui fechar meu menuzinho aqui. Tá? E aí o que eu vou pegar aqui? Vou pegar e vou extrair a minha raiz. Gente, eu esqueci como é que extrai a raiz desse negócio. A raiz... raiz de 3,6. Tão difícil escrever isso no Excel, né? Achar a raiz quadrada de 3,6. Que vai ser 1,89 alguma coisa. Tá? Quando vocês precisarem saber a raiz do Excel,
basta você digitar a palavra raiz e selecionar a célula e fecha o parênteses. O Excel, gente, ele só entende para vocês que isso é uma fórmula no momento que você fizer duas coisas. Primeiro, você indicar que é igual a alguma coisa, né? Igual a que função que ele estabelece. E depois você selecionar a célula. Mas você, para ele entender que você está avaliando aquela célula, ela tem que estar entre parênteses. Muito bem. Se eu quiser arredondar, tal como eu fiz ali no exercício, vocês viram? Opa, reduzi aqui, ó. Cheguei a 1,9. Ok. Certo? Que por um acaso, coincidentemente, é um... Oi? Espera aí. Estamos chegando no tempo limite aí da nossa... Ainda faltam 10 minutos. Esquema de sempre. Reloguem assim que a gente cair, tá bom? Alguém me grita aí quando estiver faltando 1 minuto. Por favor, que vocês devem estar vendo na tela de vocês também. Bom. Voltando aqui ao nosso raciocínio, para a gente poder seguir a nossa vida aqui, porque... independente de qualquer circunstância, nós temos aqui que seguir. Fechar meu zoom aqui, que está abrindo a tela. Caramba. Voltei aqui. No nosso outro caso, olha só. No nosso outro caso, o desvio padrão que se estabelece é exatamente o mesmo raciocínio. Não mudou em nada do que a gente tinha. Só que agora eu vou trazer aqui, eu resolvi isso aqui com vocês no Excel. Aqui eu vou mostrar o quadrinho que eu faço geralmente para ficar mais fácil para todo mundo, ok? Se às vezes vocês tiverem dificuldade de fazer o cálculo na munheca, no Excel, fazendo somatório tal como eu fiz, fica mais fácil vocês organizarem dessa forma aqui, ó. Separa os elementos, os retornos, encontra as médias dos retornos. Já encontramos os retornos esperados. O retorno esperado do ativo Y é igualzinho o do ativo X. Ah, professor, mas isso é uma regra? Sempre que eu estou analisando um ativo, um retorno de um ativo, o retorno esperado vai ser sempre igual de um ativo, vai ser igual ao do outro? Não. Pode ser 1, pode ser 7, outro pode ser 10. Isso pode mudar, tá? Vou aplicar e vou resolver primeiro o que está entre no meu primeiro parêntese, que seria o meu retorno menos o meu retorno esperado ou o meu retorno médio, tá? Ou essa ponderação que eu encontrei aqui, essa média ponderada. Beleza? Por um lado, eu tenho um retorno de 5, outro 0 e outro menos 5. Volto a dizer, nós temos um retorno, no retorno no cenário mais provável, ele é 0 por um motivo bem simples, porque todos os números os resultados finais são 0, né? Por outro lado, nós temos cenários nos extremos, 5,5% de um lado e 5,5% de outro. 5,5% de um lado e 5,5% de outro. Porque as probabilidades são iguais, tá? Não mudaram. É diferente daquele outro cenário que eu coloquei a historinha do exercício no caso do mercado lá, do cenário do desemprego, onde eu limitei possibilidades diferentes, tá? Então eu tenho aí, sei lá, 10, 40, 50. Aqui eu tenho 22, 56 e 22. Que, por sinal e por acaso, eles têm que perfazer o total de 100%. Gente, só para a gente poder reforçar uma coisa. Se as probabilidades dos exercícios de vocês não derem 100%, o exercício está errado. Tá? Então, qualquer exercício que eu passar, onde as probabilidades desses cenários não baterem, pode esquecer que está errado. As probabilidades têm que dar 100%. Senão vocês não vão conseguir finalizar o exercício, tá? Ou vai dar o resultado errado, tá? Até porque não existe uma probabilidade superior a 100, quando a gente fala da figura da probabilidade. Só para a gente poder refrescar o que a gente já tinha falado anteriormente, tá? Bom, vou fazer no Excel aqui o somatório que a gente encontrou após a resolução da raiz, isso aqui. Resolvi a minha linha da minha equação, como eu fiz aqui, o que eu vou ter que fazer seria somar esses elementos aqui, ó, que estão aqui. Então, vamos nós. Eu vou somar 5,5 e 5,5. Vai dar 11, né? Mas vai. É igual 5,5 mais 5,5. Chegamos a 11. O que eu quero obter de raiz? Igual, vou lá no Excel, extraio a raiz da minha célula que eu quero saber. E com isso, eu encontro a minha equação, o meu resultado 3,31, blá, 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 lá para frente.
Ou arredondando, eu vou encontrar 3,32. Regras básicas de arredondamento. Vocês podem, vai dar 50 números para frente na minha calculadora. Professor, eu posso arredondar? Pode arredondar, não tem nenhum problema. Como arredondamos? Basicamente, vamos fazer o seguinte, vamos nos ater aos 4 primeiros números. Tá? No caso, ele deu 3,3166. Se a gente arredondar ali, primeiramente a gente vai ver, vai manter 2 casas, a gente está vendo que qualquer número superior a 5, a gente arredonda, joga para cima no arredondamento. E é o que o Excel está fazendo. Ele vai arredondando, tá vendo? Ele arredondou o terceiro, do quarto para o terceiro, ficou 17. E como ficou maior, ele vai arredondar o terceiro para o segundo. Vai ficar 3,32. Então, se vocês quiserem, pode trabalhar com 2 casas. Mas aí se você fizer no exercício, dá 3,33. A diferença é tão pouca que não vai... Perdão. Não vai interferir em nada na vida de vocês. Não vai interferir em nada na rotina de vocês. Garanto. Então, o resultado vai mudar muito pouca coisa, tá? Só para a gente poder estar entendendo aí, tá? E aí, logicamente, o que a gente vai estar falando é justamente o que eu já tinha dito antes, né? Então, o ativo, no caso, o ativo X, pela proximidade aos resultados, no caso aqui, ó, a gente encontrou um desvio padrão de 1,90, tá? E aí é igual a curva de acentuação da nossa COVID, né? Vocês têm visto aí a curva de acentuação, o pico e aquela curva que eles chamam de curva de achatamento, né? Então você tem 2 extremos. Uma curva onde ela está muito elevada e a outra curva onde ela segue uma tendência mais linear. Ela vai um pouco mais abaixo. Ela faz um morrinho, ela não faz um pico, né? Quando a gente tem extremos muito próximos da média, no caso aqui do 7, por exemplo, que no caso é o nosso ponto de análise, a gente vai ter a seguinte situação. Esse ativo Y, ele é muito mais arriscado, porque ele tem uma oscilação, apesar da dispersão ser menor, tá? Perdão, do X. Apesar dele ser menor a distância entre a média, ele tem picos muito altos. Então, ele é mais arriscado do que o ativo Y. Por quê? No comportamento dele, em relação à média, ele se permanece mais estável. Quanto menor a tendência de crescimento de uma curva, mais estável ele é, tá? Isso graficamente, eu vou tentar fazer esse desenho. Acho que no livro do Gitman tem. Deixa eu achar o livro do Gitman aqui e mostrar para vocês isso, só para vocês poderem entender graficamente esse raciocínio. Deixa eu pegar o livro do Gitman aqui para a gente poder não fugir muito do que eu estou falando aqui. Vou abrir ele aqui 1 minuto. Caramba. Ai, como é que foi parar o livro aqui do Gitman? Deixei ele fechado e... aqui. Deixei. Vou primeiro compartilhar, vou achar o arquivo aqui primeiro, para depois poder chegar na informação para vocês. Só 1 minuto, enquanto eu localizo. O problema é a velocidade do negócio para abrir um PDF. É um negócio assim, mágico. Impressionante. Isso porque já está no meu computador. Você considere se não tivesse. Né? Marquinhos, falta 1 minuto para acabar. Para acabar não, para... Tá quase acabando aqui. Estou vendo aqui que está piscando aqui uma luz vermelha aqui para mim. Eu fiquei meio preocupado. Podia ser um sinal de perigo aqui. Mas não é não. Aqui, ó. Só 1 minutinho, estou voltando a tela aqui para a gente compartilhar. Vamos chegar já já. Vou achar essa curva aqui para vocês poderem ver exatamente isso aqui. Vamos lá. Caramba. Ai, não lembro, gente. A curva tem aqui no livro. Achei. Bom. Ela não está muito bem desenhada, não, porque na verdade ele não está com os 2 gráficos. Mas eu vou desenhar isso aqui, que vai ficar uma imagem só. Vou fazer um compartilhamento. Só para a gente poder fugir um pouquinho não fugir muito do raciocínio. Bom, antes de a gente encerrar, nesse primeiro momento, o que acontece?
eu estou trazendo aqui só um raciocínio rápido. Vocês vão ver esse gráfico aqui, ó, a densidade da probabilidade. Ou seja, em relação ao retorno, ó, que o livro está aqui destacando, pense essa R' aqui, ó, como se fosse o 7. E se fosse esse menos 3 e esse mais 3, como elemento que se fosse justamente a diferença entre 3,32 que a gente encontrou de desvio padrão. Então, em relação a esse elemento aqui, que é a média, o nosso ativo está mais distante graficamente de um ponto ao outro, se vocês estiverem avaliando. Por outro lado, nesse mesmo ponto e considerando esse ponto aqui, o nosso 1,9 está mais próximo, ou seja, há um pico nessa situação, aonde